Jesus. Amém? Viemos aqui essa noite para adorar, para buscar, para louvar o santo nome do Senhor dos Exércitos e proclamar que essa nação pertence ao Senhor Jesus e proclamar que as nossas famílias pertencem ao Deus, o Senhor do universo, e proclamar que nada impedirá que a igreja do Senhor vença e prospere e vença e viva o evangelho eterno em Cristo Jesus. Amém? Oh, glória! Vamos libertar o Brasil através do amor, através da oração. Tem um louvor que nos diz assim: vamos libertar o Brasil através do amor, através da oração. Vamos colocar a nossa nação aos pés do Senhor e ter a certeza da vitória. Vocês creem na vitória do Senhor Jesus? Amém? Irmãos, podem ficar de pé e vamos ler a palavra do Senhor neste culto de missões. Todos nós, irmãos, somos missionários. Todos nós, irmãos, viemos aqui, estamos aqui nesse bairro, nesse estado, nessa cidade, para proclamar o nome do Senhor, para proclamar o Evangelho Santo. E no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19, está escrito assim. Mateus, capítulo 28, versículo 19, a partir do 19. Os irmãos que têm Bíblia, quem não tem pode ler aqui no telão. Existe geralmente na oração de sábado pela manhã, na intercessão de sábado para amanhã, a nossa irmã, ela geralmente, ela faz uma oração proclamando esse terreno aqui, para esse terreno pertence ao Senhor dos Exércitos, ao Senhor Jesus. Não é isso, Ângela? Então, eu queria que os irmãos, nesse momento aqui, falassem assim: esta nação pertence ao Senhor Jesus. Vamos falar isso. Esta nação pertence ao Senhor Jesus. Isso daí foi só um ensaio, né, irmãos? Então vamos com toda a força, com toda a convicção, com toda a certeza, dizendo assim: 1, 2, 3. Esta nação pertence. Aleluia. Foi ensaio. Tomamos posse. A igreja, 1, 2, 3. Eita glória, aleluia. Essa nação engloba, sabe o que? A sua família, os seus amigos, o seu vizinho. Então vamos ler, irmãos. Mateus 28, 19 nos diz assim: portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que sou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Amém? Ele diz: eis que estou convosco todos os dias. Portanto, Ele está aqui nessa noite. Adore a Ele, sirva a Ele, glorifique a Ele. Fala: Senhor, eu te amo. Senhor, Tu és o meu Deus. Senhor, Tu és o meu amado. Entregue o seu louvor, a sua adoração a Ele nesse momento. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Paizinho querido, estamos aqui na Tua presença, te agradecendo, Senhor, por esse momento, por este culto. Toma a direção deste culto em Tuas mãos, Senhor.
Toma, Senhor, essas vidas que entrarão por essas portas em Tuas mãos. Que haja, Senhor, conversão nessa noite. Que o Teu Espírito fale em cada coração. Que mude história nessa noite, Pai. Eu entrego, Senhor, todas as vozes, todas as pessoas que estão aqui em Tuas mãos. E eu entrego, Senhor, a nossa adoração a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Declare: eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Aleluias, Deus. Somos casa, ó Pai. Somos igreja, ó Deus. Somos templo do Senhor, ó Pai. O Senhor tem liberdade, ó Deus. O Senhor nos chamou, ó Deus, para a liberdade, ó Pai. E verdadeiramente somos libertos em Cristo Jesus. Aleluias. O Senhor tem liberdade em nosso meio, Deus. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Ele tem. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas, o teu perdão é completo. Completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. De lugar, Senhor. Aleluia, Deus. Que estamos, ó Deus, em igreja nessa noite, ó Deus, para te adorar, ó Pai, para te bendizer, ó Deus, para te servir, ó Deus. Então esteja conosco, ó Deus, nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Aplauda o Senhor nessa noite. Glória a Deus.
Aleluias. Gostaria de saudar a igreja com a paz do Senhor, amém, irmãos? Você está com seu coração disposto a adorar a Deus nessa noite? Quem está, diga amém. A engrandecer o nome desse Senhor maravilhoso, aquele que um dia morreu em nosso lugar para nos salvar, para trazer não somente a liberdade de uma nação, assim como aconteceu em Brasil em 1822, mas para trazer a nação celestial, para trazer o reino de Deus para as nossas vidas. É Ele, Jesus. E é por isso que estamos aqui nessa noite, Gálatas 5,13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. 2 Coríntios 3,17. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há? Aleluias. João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos... Romanos 6,22, agora, porém, libertos do pecados e feitos servos de Deus, tens o vosso fruto para a santificação e, por fim, para a vida... Salmo 119:45, andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos. Aleluias. É esse Jesus que ressuscitou, apareceu ali para os discípulos no caminho de Emaús. É o mesmo Jesus que está aqui nessa noite. Os discípulos, eles não reconheceram o mestre de primeiro. Pode ser que você também, Jesus, ele está andando do seu lado e você não tem reconhecido ele. Mas ele com sua voz doce, ele com seu olhar suave e doce, ele tem te atraído para a presença dele. É por isso que você está aqui nessa noite. Que você possa se aproximar do mestre cada vez mais em nome dele. Em nome de Jesus. Amém. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos
nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da sua voz, queimam de amor, queimam de amor. Arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nos preparamos a mesa, sob o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nos preparamos a mesa, sob o lugar de honra. 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 Ao Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. Ao Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. Nós te damos toda a honra. Nós te damos toda a glória. Declare ao Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. Ao Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. Nós te damos toda a honra. Nós te damos toda a glória. Ao Cordeiro, declara, igreja. Ao Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. Ao Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. Nós te damos toda a honra. Nós te damos toda a glória. Ao Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. Ao Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. Nós te damos toda a honra. Nós te damos toda a glória. Deus, é santo Deus. Aleluias, somente ao Senhor Jesus nós entregamos toda a honra, toda a glória. E é por estarmos com Cristo, e é por estarmos com Jesus, é que estamos de pé. Não importa a batalha, não importa as lutas, não importa o tamanho da nossa guerra. Com um general que se chama Jesus Cristo indo à frente, meu irmão, a vitória é certa. Pelo santo nome do Senhor Jesus, amém? Ao longo de anos, ao longo da história, a igreja, ela vem sendo tentada pelo inimigo. O inimigo vem tentado derrubar a igreja. Mas nós somos a prova que pela igreja, tratada pelo santo Senhor Jesus Cristo, aqui nós estamos, de pé, para glorificar o teu santo nome, para bendizer ao nome do Senhor. Aleluias. Então cante com toda a sua força, meu irmão. Declare com toda a sua força. Estamos de pé em nome de Jesus. Aleluias.
cansados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Declare bem forte agora, igreja. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não pode parar. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move É o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, aleluia, glorifica esse Deus maravilhoso. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não pode parar. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Aleluia!
Senhor vive. Aleluia. Deus, aleluias. Nós somos livres, ó Pai, para te adorar. Nós somos livres, ó Deus. Somos a tua igreja, ó Pai. Somos a tua noiva, ó Deus, que te espera ansiosamente, Senhor. Tu és santo, ó Deus, e tu és vivo. Tu és real, ó Deus, aqui neste lugar. Aleluias. Te adoramos, Pai. Aleluias. Glória a Deus. Ninguém pode parar a igreja do Senhor, amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Você pode se assentar. O Ministério de Dança estará também profetizando sobre a nossa nação, nesse culto da independência, nesse culto missionário. Você, juntamente com o ministério, possa profetizar cura, bênção, que você possa profetizar a vitória do Senhor sobre a nossa nação. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez? Bendito seja o nome dEle. Aleluia.
Aleluia. Aleluia. Aplauda o Senhor. Eu queria te convidar a se colocar de pé. Eu queria convidar aqui o Ivaldo, para que pudesse estar orando. Nós vamos estar levantando um clamor nesse momento pela nossa nação, intercedendo para que o Senhor possa trazer cura sobre a nossa nação, cura espiritual, que o Senhor possa libertar a nossa nação, que o Senhor possa tirar as algemas que têm prendido tantas vidas cativas, longe do Senhor. Que essa seja uma noite de você profetizar, de você clamar, crendo, querido, que o Senhor, Ele despedaça cadeias, que Ele quebra o jugo, crendo que o Senhor vai trazer um tempo de alegria, de paz sobre a nossa nação. Amém? Vamos juntos clamar e interceder em nome de Jesus. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. O Brasil pertence ao Senhor Jesus. Repita comigo: o Brasil pertence ao Senhor Jesus. Mais uma vez: o Brasil pertence ao Senhor Jesus. Todos os grilhões serão quebrados, todas as amarras serão quebradas em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos. Paizinho querido, estamos aqui em Tua presença, Te adorando, Te louvando, Te bendizendo, Pai, pedindo, Senhor, por nossa nação, pedindo por nossas famílias, Pai. Toma-nos em Tuas mãos, toma esta nação, o Brasil, em Tuas mãos. Toma, Senhor, cada filho Teu, Senhor, vai em cada família, em cada lar, Senhor, em cada, Senhor, pai de família, em cada pessoa, Senhor, que Te adora neste momento. A Tua igreja, Senhor, a Tua igreja está clamando em toda a parte do mundo, em toda a parte do Brasil, Pai, declarando que o Brasil é Teu, declarando, Senhor, que não há potestade, que não há inferno que possa deter a igreja do Senhor. Somos salvos, somos filhos, somos libertos pelo sangue do Cordeiro. Então, Senhor, por isso Te adoramos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vai em todos os governos, em todos os estados, em todas as prefeituras. Toma em Tuas mãos, muda história, Senhor, desta noite, Pai. Não só essa igreja está clamando, mas todas as igrejas, Senhor, em uma só voz, está clamando a Ti neste momento. Espírito Santo, faz um mover diferente, Senhor. Esperamos pelo avivamento, Então, em nome do Senhor, que o Espírito Santo, assim como aconteceu no dia de Pentecoste, paire sobre toda a igreja do Senhor. Que o Espírito Santo, assim como aconteceu naquele dia, opere milagre e vejam vidas sejam restauradas pelo Teu poder, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. O Brasil pertence ao Senhor Jesus. Mais uma vez, o Brasil. Aleluia. Glória a Deus. As nossas crianças também vão apresentar, profetizando vida sobre a nossa nação. Irmãos, podem se assentar, me perdoe. As crianças estão preparadas? Amém.
Amém, glória a Deus pelo nosso ministério Start, louvado seja Deus pelas nossas crianças, amém? Neste momento nós vamos continuar adorando a Deus através das nossas ofertas, mas antes de compartilhar da palavra do Senhor, eu vou compartilhar um vídeo com os irmãos do nosso secretário de missões, o pastor Moisés, secretário-geral de missões. Ele está lá em Minas Gerais, lá em Belo Horizonte, na IMW Industrial, mas ele compartilhou conosco uma palavra nesse culto especial, amém? Graça e paz, meus irmãos da IMW de Nova Itaparica. Nosso pastor, ele é responsável por missões em todo o território nacional, pastor Moisés. Ouvir. Graça e paz, meus irmãos da IMW de Nova Itaparica. É um grande prazer chegar até vocês aqui por meio desse. Sou o pastor Moisés Coelho, qual secretário-geral de missões. Esse mês nós estamos aí no mês de missões nacionais. Funciona a nossa igreja. Nossa igreja ela se divide ou se organiza em várias regiões. Vocês aí pertencem à 8ª região. A 8ª região, dentro do seu escopo, ela possui também os seus campos missionários. Mas, além disso, na Secretaria-Geral, temos também vários campos nacionais da denominação inteira. Temos trabalhos aí hoje com 5 etnias indígenas diferentes. Trabalho entre os ribeirinhos. Isso é feito através da igreja como um todo. De cada igreja vem uma porcentagem de oferta que é enviada à Secretaria-Geral de Missões. Com esta oferta, nós, além de realizarmos missões transculturais em outras nações, outros países, estamos aí em diversos países lá fora, mas nós também realizamos missões aqui no território multiétnico do nosso Brasil, que é tão grande, tão continental. Temos aí trabalhos, igrejas entre os indígenas, temos já missionários indígenas, temos pessoas também aí na 8ª região, temos também indígenas ali, são os Pataxós, sul da Bahia, isso também é missões nacionais, mas além disso a 8ª região, que tem o seu secretário regional, o pastor Carlos Eduardo, também realiza trabalhos missionários em todas as cidades aí, ou em algumas das cidades, melhor dizendo, né, compreendem também a 8ª região. Isso é feito por meio das nossas ofertas, nossas contribuições, principalmente também por meio da oração, investimento, da consciência missionária. Os campos estão brancos para a ceifa. Nós precisamos continuar orando e rogando ao Senhor da Seara, levante os ceifeiros, aqueles homens e mulheres de Deus que irão fazer parte dessa grande colheita. Cremos que nós estamos aí nos aproximando da maior colheita de todos os tempos, da qual nós queremos que vocês aí também façam parte, colaborem conosco. Então, só se faz aí no local que vocês estão, alcançando seu vizinho, alcançando seu irmão, evangelizando lá na sua empresa, na sua casa, na sua vizinhança, aonde você estiver. Mas também se faz nos bairros vizinhos, cidades vizinhas, estados vizinhos, e aí que compreendem a 8ª região. E além disso, juntamos forças para chegar nos lugares mais remotos, para alcançarmos as culturas diferentes, as etnias diferentes, que também estão presentes no nosso Brasilzão e no mundo inteiro. Contamos com vocês, continue orando, intercedendo, divulgando missões. Deus abençoe. Amém, glória a Deus pela palavra do nosso secretário-geral de missões, que nós sejamos realmente essa igreja missionária, porque Deus, Ele conta conosco, amém? Depois eu vou compartilhar o vídeo, também nós vamos compartilhar nas nossas redes, no Instagram, mas que nós sejamos realmente uma igreja missionária, porque Deus, Ele conta conosco. Eu quero compartilhar uma palavra lá em Lucas 21, uma palavra conhecida dos irmãos, Lucas 21,
partir do versículo 1, você pode acompanhar, telão também, e diz assim: Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de oferta. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre. E disse: afirmo que essa viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram no que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Amém? Ainda pensando sobre missões, tem vezes que nós somos tentados a dar a sobra, seja talvez na nossa oferta, talvez seja na oração, e aí somos tentados, talvez pela nossa correria, a dar o que sobra. Mas Deus nessa noite, através dessa palavra, nos chama para que nós possamos ir além, que nós possamos ir além no nosso coração missionário, ou seja, ao orar por missões, ao contribuir por missões, que nós tenhamos a motivação correta, que nós possamos entregar de todo o nosso coração, ou seja, algo de qualidade. Algo de qualidade. Nessa noite, Deus está nos alertando nessa palavra, para que nós possamos ser uma igreja missionária, da qual Ele se agrada. Amém? Então, que nós possamos ir além, contribuir de todo o nosso coração, porque nós precisamos realmente ser essa igreja, que nosso coração arde por missões a todo momento, todos os dias. Igual o nosso secretário falou, nós podemos fazer missões onde nós estamos. Então, missões, nós precisamos fazer contribuindo e orando. Amém? Então, eu vou orar, depois os irmãos podem vir até aqui o altar ofertar de forma física, ou no telão vai aparecer o nosso QR Code. Nas cadeiras tem todas as informações na frente, com todas as informações também dadas das ofertas, e também na nossa chave, no nosso Pix, a chave do CNPJ. Amém? Então vamos estar orando neste momento, fechando nossos olhos, que neste momento nós possamos realmente falar: Deus, eu quero entregar o meu melhor. Senhor, eu quero fazer o meu melhor por missões. Pai, porque eu quero ser essa igreja missionária, eu quero contribuir, eu quero ofertar de todo o meu coração. Amém? Senhor, neste momento, Pai, nós oramos por missões. Pai, o Senhor nos chama para ser uma igreja missionária. Pai, o Senhor nos chama, Pai, para fazer parte dessa grande comissão. Pai, que nós possamos, Pai, cumprir o ID do Senhor, orando por missões a todos os dias, em todos os momentos, contribuindo também, Pai, de forma, Senhor, com o nosso melhor, Pai, com a motivação correta, Senhor, entregando uma oferta, Pai, de qualidade, não o que sobra, Pai, não aquilo que vai, Pai, sobrar, mas, Senhor, o nosso melhor, que nós possamos ir além, Senhor, com o nosso coração missionário, Pai, que nós possamos, Senhor, Te agradar de todo o nosso coração, Senhor, que a nossa motivação a ofertar possa estar correta. Senhor, nós oramos, Pai, para que Nova Itaparica cada vez mais seja uma igreja missionária, Pai, que nós possamos alcançar todos ao nosso redor, Pai, nosso bairro, a nossa cidade, Senhor, o nosso estado, Senhor, aonde nós estivermos, Senhor, Pai, no nosso trabalho, Pai, na nossa casa, no meio dos nossos vizinhos, Pai, que nós possamos também orar, Pai, contribuir, Senhor, para a obra missionária, Pai, que alcança tanto outros lugares, tantas outras pessoas, Pai, pessoas que talvez nem nós não vemos, mas são alcançadas, Senhor. Pai, que nós possamos ter esse coração missionário, que nós possamos, Pai, agradar ao Senhor, que nós possamos contribuir, Senhor, com o nosso melhor, Pai. É isso que o Senhor está ministrando nessa noite aos nossos corações, Pai. Nós oramos, Pai, no nome santo de Jesus, Pai, abençoando a Ti, Pai, cada oferta missionária nessa noite, Pai, no nome santo de Jesus, amém. Deus abençoe, irmãos, podem vir ofertar, amém. Fique de pé em nome de Jesus. Fique de pé nessa hora e declare toda a honra e toda a glória a Deus. A glória
força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Quero convidar as nossas crianças. Vamos estar orando pelos nossos pequenos. Os irmãos podem se assentar. Isso, podem vir, crianças. Tem versículo novo aí? Hã? Quem tem versículo novo? Então vem cá, Helena, vem. Versículo novo, hein? Versículo novo. Não, hoje, versículo novo agora. Só versículo novo. Por enquanto. Vamos lá. Vem? 6? Então vamos lá. Vem, Davi. E tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119. Tá valendo. Tá valendo. Louvem céu. Salmos 108:13. Versículo também? Não, então você fica aqui do meu lado. Você é daqui a pouco. Você tem um negócio especial aí. Vamos lá. Pagão. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo naquele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3:16. Muito bem. Vamos lá, Miguel. Eu lembro. Lembra? Eita. Té, tem versículo, Té? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai a por mim. João 14:6. Muito bem. Você também, Luá? Não, né? Muito bem. Agora, é a dupla? Ou é uma só? É as duas? É dupla? Hã? Pode ser. Vem cá, Sofia. Eu sei que a Sofia me pediu para cantar um hino hoje, sabe? E assim, a gente está com o tempo apertado. Não dá para todo mundo cantar hoje. Hoje o pastor vai deixar a Sofia, que já tinha combinado com ela, tá bom? Aí, eu acho que tem um playback aí, não tem? Então tá bom. Então, Sofia, Deus abençoe, tá, minha filha? Eu não preciso transformar pedras em pães para forrar.
no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto eu não vou me lançar, só pra conquistar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como no deserto isso vai passar, por isso eu estou. Quando as minhas forças se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. É te adorar o que sustentar. E de pé não vou perder a guerra. Te louvar em meias tentações. É mais que estratégias. Posso não crer o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só pra conquistar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riqueza. Como no deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. Quando as minhas forças se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. É te adorar o que sustentar. E de pé não vou perder a guerra. Te louvar em meias tentações. É mais que estratégias. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Adorar o que sustenta-me. Te ler não vou perder a guerra. Te louvar em meias tentações. É mais que estratégias. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Aleluia! Coisa linda, viu, Sofia? E Bia, Deus abençoe vocês. Muito bom, viu, Sofia, ver você adorando a Jesus e sempre surpreendendo a gente, né, irmãos? Com as canções difíceis, né, para a idade dela, e ela sempre surpreendendo a gente. Deus abençoe, eu tenho certeza que o Senhor tem um ministério maravilhoso na vida da Sofia. Amém? Agora, o primeiro que chegar aqui vai orar. Primeiro, vai. Miguel, você até pulou na frente, mas você chegou atrasado, Miguel. Mas para orar, varão, sempre é tempo, tá bom? Vamos fazer assim, Moisés e Arão, um ora e o outro fica aí intercedendo, tá bom? Segurando as mãos, vamos lá. Senhor Deus Pai amado, nós queremos te louvar, Deus. Abençoe todos os adultos, pastores,
Abençoe as pessoas que estão doentes, que elas possam ser curadas por Ti, Deus. Abençoe aquelas as pessoas que vieram para Te adorar e ouvir da Tua palavra. Abençoe o nosso Brasil. Abençoe esse dia que estamos celebrando, o dia do nosso Brasil, Deus. Que ele possa ser um dia abençoado por Ti. Abençoe todos os pais, todas as mães, todo mundo. Os restos dos países também. Em nome de Teu Filho amado Jesus, amém. Amém, crianças. Um bom culto para vocês. Podem ir lá com a tia. Hoje é a tia Késia. Amém? Podem ir lá com a tia Késia, tá bom? Pastor Andrei, por favor, querido. Hoje nós temos a alegria de receber o pastor Andrei. O pastor Andrei fez mentoria comigo junto com o bispo, né? Esteve na mesma turma. Hoje, esses dias estivemos juntos lá no retiro, né? Ele tentou, irmãos, ganhar de mim no kart, mas não teve sucesso não, tá? Mas é um amigo que a gente fez, uma amizade bacana, e ele aceitou o convite. O pastor Andrei está lá na nossa igreja, Luiz Eduardo Magalhães, lá na Bahia. Um pouquinho longe, né, pastor? Há quantas horas daqui lá? Umas 12 horas de carro? 24 horas de carro. Agora, já pensou, irmãos? Ele veio de avião, graças a Deus. Agradece o bispo aí, filhão. Amém, mas eu tenho certeza que você vai ser abençoado nesta noite. Está ali com ele e a sua esposa. Vou deixar que ele apresente depois do diploma. Amém? Estenda as suas mãos para cá, vamos orar. Pai, obrigado pela vida do teu filho, pastor Andrei. Ó Deus, que nesta noite é um profeta do Senhor para trazer uma palavra ao nosso coração. Deus, que o Senhor possa abençoar a vida do teu filho, que de uma forma especial ele seja um instrumento nas tuas mãos, e que a palavra, Deus, que será lançada, semeada nesta noite, possa alcançar, ó Deus, um coração que está com uma terra fértil, pronta para receber uma palavra, uma semente que vai gerar frutos para a glória do Senhor. Nós oramos pedindo a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, graça e paz, amém? Que bom estar aqui com vocês. Boa noite, seja abençoada, que igreja linda. Nem parece que eu estou tão longe de casa, né? Estou descobrindo que é uma igreja intensa, animada. Eu venho do sul do Brasil, mas tão longe de casa que eu nem sei mais o que é frio, né? Aí, no Brasil, agora estou na Bahia, que é bem quente, bem mais quente, né? O pessoal brinca lá que entra morar no inverno e na Bahia, só escolhe o inferno, na Bahia é mais quente, né? Mas é só uma brincadeira, nós ao céu. Então, eu estou me adaptando a essa nova realidade. Tem sido o pastor, ele está 30 anos na Bahia. Eu fui antes 3 meses longe da minha esposa, né? Não, mas na época era noivo. Agora nós estamos juntos, tá? É um privilégio. Gabi, pode chamar assim, Gabi? Pastor Gabriel, cadê ele? Tá aqui, ó, desculpa. Pastor Gabriel, ele é responsável por eu não sei do ministério pastoral. Quando eu entrei no seminário, ele era do 4º ano. Então, tudo que eu fizer de errado aqui, a culpa é dele. Se eu acertar, a glória é de Deus. Tá bom? Não é assim? Tenho a graça de ter um amigo, estar aqui. Grande privilégio, tá bom? Abra sua Bíblia comigo aí, rapidinho. Livro de Ageu, no capítulo. Ageu, no capítulo 2, verso 6 até verso 9. Se você achou, diga amém. O texto diz o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos: dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente.
Farei tremer todas as nações, que trarão para cá os seus tesouros, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem. A glória deste novo templo será maior do que a do antigo. Neste lugar estabelecerei a minha paz, declara o Senhor. Vamos orar mais uma vez nessa noite. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos da tua voz, a palavra do Senhor aos nossos corações. O pastor Beniel bem disse, nós suplicamos que nossos corações estejam a boa terra, esperando uma semente, que os frutos venham, que a tua palavra gere em nosso coração a expectativa daquilo que você deseja fazer. Eu oro para que nessa noite o Senhor nos ajude a compreender com clareza a palavra do Senhor para a nossa vida. Essa é a nossa oração. Se você diga amém. Glória a Deus. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos nesse tempo um pouco sobre alguns comportamentos que vão nos ajudar a experimentar alguns resultados positivos. Hoje é um culto muito especial, nós celebramos a independência, especificamente a independência, obviamente, do nosso país. E a grande realidade é que a independência do Brasil é o resultado de alguns comportamentos que vinham sendo tomados, de algumas realidades que vinham sendo afirmadas até que esse dia acontecesse. E a grande realidade é que o comportamento é o resultado de uma crença. E uma crença correta, nós cremos nisso, ela vai gerar comportamentos corretos, sim ou não? Comportamentos corretos vão acontecer ou vão desencadear resultados corretos. E a grande realidade é que se nós cremos, nós fazemos, então nós experimentamos. Quem crê não faz, não experimenta. Quem faz sem crer também não experimenta. Então, existe um processo que é muito importante. Nós precisamos crer, nós precisamos conceber, nós precisamos agir, então pela fé experimentar. E quando a gente olha para alguns textos da Bíblia, e eu quero introduzi-lo dessa maneira, nessa mensagem, nós percebemos alguns exemplos de pessoas que creram naquilo que experimentaram, então viveram as promessas de Deus. Um dos primeiros exemplos, ou o primeiro exemplo que eu quero compartilhar com você, é o exemplo de Caleb. Josué vai descrever esse homem como um homem de fé. Ele diz que, olha, já fazem 45 anos desde que a promessa foi liberada. Eu ainda me sinto um jovem pronto a lutar uma guerra. Caleb vai nos ensinar que a expectativa que nós geramos no nosso coração diz muito do resultado que nós experimentamos na nossa vida. Davi também vai nos ensinar essa realidade. Quando ele encontra Saul, ele diz, olha, seu servo pôde matar o urso e o leão, esse filisteu será como um deles. Ou seja, a expectativa das lições que Davi aprende no pasto faz com que ele tenha capacidade de matar o gigante filisteu. E a grande realidade é que se nós desejamos experimentar uma independência não divina, porque nós dependemos de Deus, mas a autonomia de dirigir os passos para permitir que não os problemas, mas o nosso Deus os dirija, é a realidade que nós precisamos encarar com profundidade os desafios que Deus tem para nós. E quando eu olho para esse texto, e aqui eu quero entrar de fato no que eu quero pregar, eu percebo que esse texto em questão, ele é o resultado de alguns comportamentos. Diferente de outros textos, irmãos, esse texto, ele não descreve um milagre. Por exemplo, a gente vê o texto em que Jesus, ele pergunta ao cego o que ele quer, o cego diz que ele gostaria de ver, então instantaneamente Jesus o cura. Esse texto não é um milagre. Esse texto não é uma operação divina em que Deus, ele declara apenas uma palavra e uma realidade extraordinária acontece. Esse texto, ele é o resultado de comportamentos que os irmãos, que nós, que a igreja do Senhor, e que principalmente aquele povo precisava ter para experimentar a realidade de uma glória maior. Por isso, nessa noite, eu quero partir do pressuposto que todos nós desejamos viver um novo tempo do Senhor. Você crê nisso, amém? E partindo desse pressuposto, eu quero organizar essa mensagem em alguns pontos, para que você entenda aquilo que Deus deseja falar com você. E a primeira coisa que eu quero compartilhar é que para a gente viver a realidade de uma glória maior, antes de qualquer coisa, nós precisamos olhar para dentro de nós.
A gente precisa abrir o nosso coração, ser honesto com a gente e se perguntar de que tipo de maneira eu tenho me comportado. O texto vai dizer o seguinte no verso 6, olha, vejam o que tem acontecido com vocês. Vocês plantam muito, mas colhem pouco. Vocês comem, mas ainda sentem fome. Vocês vestem, mas ainda não se aquecem. Seus salários desaparecem como se colocados em bolsos furados. A grande realidade é que nenhum de nós experimentaremos resultados extraordinários se a gente não primeiro parar para olhar para dentro de nós e perceber que existem coisas que precisam ser reorganizadas. Essa é uma realidade que precisa ser compartilhada com muita honestidade em nosso coração. Um homem, uma mulher não é capaz de enriquecer ainda que ganhe milhões de reais. Um homem, uma mulher não é capaz de ter um casamento saudável se não souber escolher a sua ou o seu marido. A grande realidade é que a gente precisa olhar para dentro de nós e perceber de que tipo de maneira nós estamos vivendo. Eu não sei se você já experimentou isso. Você ora a Deus dizendo, Deus, eu estou ansioso pelo salário de setembro. Esse dia da oração é o dia 1º de agosto. Você já experimentou? Você não sabe onde foi o dinheiro. Você está dizendo, Deus, o diabo entrou na minha casa, pegou o cartão da Nubank, foi na Renner e gastou tudo. É sim ou não? A gente sofre porque a gente consegue culpar as pessoas por comportamentos que nós temos. A gente precisa lembrar que nós não podemos reclamar daquilo que a gente permite. E uma independência, autonomia, viver uma realidade de uma glória maior precisa partir primeiro do passo de que nós precisamos olhar para dentro de nós. O apóstolo Paulo vai dizer, olha, examine-se pois o homem a si mesmo, então coma. Não é sobre estar aprovado ou reprovado, mas é de estar consciente de que maneira nós estamos vivendo. Esse povo estava vivendo assim, olha, esse é o mesmo povo do Salmo 126, você lembra disso? Davi vai escrever, olha, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, foi como um sonho, a nossa boca se encheu de riso, entre as nações se diziam, olha, grandes coisas tem feito o Senhor por nós. E é interessante que essa oração, ela é extraordinária. Porque agora a gente realizou o sonho de sair do cativeiro, de sair do domínio de outro país, de sair do domínio do pecado, de sair das amarras que nos prendiam, e agora a gente tem a chance de recomeçar. Mas se a gente não tirar a mentalidade de escravo, se a gente não abandonar os costumes da Babilônia, se a gente não deixar para trás aquilo que nos prendia, a gente não vai viver a plenitude da liberdade. Muitos de nós sofremos por isso. A gente precisa crer que quando a gente olha para dentro de nós, a gente crê naquilo que Deus está falando. Jeremias vai dizer, eu, o Senhor, sei, os planos que tenho a vosso respeito, não são planos para que vocês se frustrem, mas são planos para que vocês prosperem. Quando a gente olha para nós, a gente vive essa realidade. Pedro vai escrever o seguinte, olha, vocês são, ou seja, aquilo define a nossa identidade. Vocês são raça eleita, vocês são povo exclusivo de Deus, nós somos sacerdócio real. Então, quando a gente olha para isso, nós não podemos permitir que aquilo que está dentro de nós, dirigindo os nossos passos, tome as nossas decisões. Precisamos olhar para dentro de nós. O texto vai dizer que o povo estava frustrado porque as coisas estavam acontecendo de maneira diferente daquilo que era a promessa de Deus. As coisas estavam ruins, o templo estava em ruína, as casas parece que elas não podiam ser construídas, certo? As pessoas estavam frustradas. Isso acontece principalmente porque nós não olhamos para dentro de nós. A segunda coisa que eu quero compartilhar, para que agregue, quero falar com você nessa noite, é que além da gente olhar para dentro de nós, a gente precisa olhar para aquilo que está ao nosso redor. A segunda coisa para gravar no nosso coração é que a gente precisa priorizar a causa ou a casa do Senhor. A gente precisa disso. O texto vai dizer o seguinte, olha, esse povo me diz, ainda não chegou a hora de reconstruir a casa do Senhor. E Ageu vai responder, porque vocês vivem em casas luxuosas, enquanto a minha casa continua em ruínas. É interessante esse diálogo do povo de Deus, porque reflete muito naquilo que a gente vive na maioria das vezes em nosso tempo. O povo está dizendo o seguinte, olha, ainda não é o tempo. Diferente de Neemias, que ele começa pelas portas, ele reconstrói o templo, ele dá prioridade àquilo que é do Senhor. Esse povo estava fazendo o contrário.
Esse povo estava dizendo, olha, primeiro as minhas vontades, depois a vontade do Senhor. Primeiro aquilo que eu quero, a minha satisfação, o meu jeito de pensar, a minha maneira de planejar, depois as coisas do Senhor. Mas não deve ser essa a nossa vida. Sabe, esse povo estava dizendo, olha, ainda não é o tempo, ainda não é a maneira, ainda não é a hora, ainda não é o tempo de reconstruir a casa do Senhor. E a grande realidade é que promessas, quando liberadas, elas demoram ou não a se cumprir de acordo com o nosso tipo. Esse povo estava dizendo, não é o momento. A pergunta é, quantas vezes nós deixamos de experimentar promessas porque nós dizemos para o Senhor que ainda não é o tempo? Quantas vezes nós nos afastamos dos propósitos de Deus porque nós dizemos, não, eu prefiro isso em detrimento daquilo, eu preciso desses planos sendo realizados para depois daquilo. Assim, a gente está solteiro e a gente diz, não, Deus, quando eu começar a namorar, eu vou participar de um pequeno grupo. Deus dá a namorada, a gente fala, mas eu preciso ir para o cinema. O cinema é no dia do pequeno grupo. A gente diz, mas quando eu noivar, a coisa vai melhorar. E aí eu vou poder participar. E a gente noiva, a gente diz, pastor, eu gostaria, mas eu preciso organizar o meu casamento, então eu não posso participar. Mas quando eu casar as coisas, aí a gente casa. A gente diz, pastor, mas é correria. Sabe, eu estou errando muito arroz, então eu demoro mais tempo para fazer o almoço, é assim ou não? Então, eu não tenho tempo para fazer as coisas, a gente está se adaptando. Mas quando as coisas melhorarem, a gente diz, Deus, quando eu casar eu vou ser feliz. E a gente casa, a gente diz, quando o Senhor me der um filho eu vou ser feliz. Quando os filhos crescerem, quando o Senhor me der uns netos. A realidade é que muitos de nós usamos desculpas como o tempo de Ageu para não fazer aquilo que tem que ser feito. A gente não precisa de muita coisa. A gente precisa dizer sim. A gente não precisa de muita coisa para ser feliz, irmão. A gente precisa de uma palavra divina. Sabe, se tem um dos textos que me enchem de expectativa, é o texto do capítulo 1 de Gênesis, que uma das nossas crianças já citou. O texto fala talvez do maior caos de toda a Bíblia. O texto começa dizendo que a terra estava sem forma e vazia, e trevas cobriam a face do abismo. Mas é interessante que a diferença entre as trevas e um paraíso é o quê? Uma palavra liberada. O Espírito estava pairando e uma voz do céu é dita, haja luz. O texto diz que houve luz. Sabe, a gente precisa crer que o Espírito está pairando sobre o nosso caos, que o Espírito de Deus está pairando sobre a nossa vida, e é por isso que nós precisamos priorizar a causa do Senhor, porque quando nós menos esperamos, Ele libera uma palavra, o haja acontece, as coisas elas são trazidas à existência, então promessas são cumpridas, glória a Deus. Mas a gente precisa priorizar a casa do Senhor. A gente precisa olhar para dentro de nós e perceber que esse é o lugar de colocar os nossos fundamentos. Sabe, Jesus ele vai dizer o seguinte, olha, que existe o insensato, existe o prudente. Ambos têm a mesma idade, também passam pelos mesmos problemas. O texto vai dizer que vem a chuva, os ventos sopram, os rios eles inundam as casas, mas a casa daquele construída sobre a rocha permanece de pé. Agora, quando a gente inverte as nossas realidades, a ordem da nossa vida está deturpada, a gente vive pelo status, a gente vive por aquilo que aparece, a gente quer que a nossa casa seja construída antes daquele que começou antes, e a gente começa errado. A gente fala, não importa o fundamento, não importa o que vão falar, não importa isso ou aquilo, a gente fala, não, e a gente não constrói. O texto é muito enfático ao dizer, quando o próprio Deus diz para o povo, olha, por que vocês estão em casas luxuosas, enquanto a minha casa continua? Não é pecado ter casas luxuosas, irmão. Não é errado viver uma realidade de prosperidade. O problema é quando isso é prioridade. O problema não é buscar as coisas. O problema é deixar de buscar o reino e a justiça. O problema não é querer ter casas luxuosas. O problema é deixar a casa do Senhor em ruínas. Quando eu falo de casa, eu falo em uma realidade mais ampla. A gente diz o seguinte, não, pastor, eu não oro, eu não leio a Bíblia porque eu estou cansado. Eu digo para você, irmão, com todo respeito a você, que o bispo não me entenda mal, mas você não vai ganhar do seu sono. Sim ou não? Vai ganhar, irmão. Toda vez que tento, olha, toda vez, não é de manhã, eu venço.
A realidade é que a nossa energia é distribuída de maneira equivocada. Cai, pois, em as coisas da terra. Por acaso o reino dos céus vai se acrescentar? Sim ou não? O texto diz, olha, busque lugar. E é interessante que a gente quer fazer aquilo que não nos diz respeito. O texto vai dizer que Jesus diz, olha, não façam essas coisas, porque isso é um costume dos pagãos. A palavra pagão significa aquele que não crê. É uma palavra prática, uma palavra ocidental, é o ateu, é o famoso ateu. Quando nós deixamos as coisas do Senhor em segundo plano, nós literalmente estamos dizendo que nós não cremos, logo não confiamos. Então nós precisamos priorizar. E é engraçado, irmão, que quando nós priorizamos a casa do Senhor, as coisas, o reino de Deus, Ele se encarrega de fazer as nossas coisas, porque o texto diz, quando nós priorizamos o reino e a justiça, as outras coisas nos são acrescentadas. Agora o que você quer, irmão? Nós achamos que podemos fazer desse jeito, mas se Deus nos deu essa autonomia, é porque agora Ele também nos implica algumas responsabilidades. Existe algo que nós precisamos. Existe uma realidade sobrenatural. Sabe, hoje é um culto missionário e eu queria fazer só um parêntese. Imagina como estaria o nosso culto no domingo que vem, se cada um de nós nos preocupássemos em uma pessoa. É só um parêntese, eu quero voltar para cá. O pastor Eliel, a Gabi, o pastor Gabriel teriam um problema bom. E tocar em algum lugar, elas estivessem no mínimo confortáveis. A realidade é que a gente transfere a responsabilidade do outro. Assim, nós fazemos uma fila para que pessoas se voluntariem, né, para trabalhar, e uma fila para receber algumas bênçãos. A pergunta é, qual fila nós corremos? Diz, não, pastor, se der eu vou. Mas na fila cuja a mesa dará alguma coisa, ela sempre vai chegar. Mas a gente faz o menor. A gente viver uma realidade de receber. Quando o evangelho que nós cremos e recebemos de Cristo é o evangelho que nos ensina. E é isso que o texto está nos dizendo. O texto está dizendo, olha, vocês devem priorizar a casa do Senhor. Quando eu falo casa, eu falo reino, eu falo de tudo. Todas as implicações possíveis dessa realidade. Salomão vai dizer que há um tempo certo para todas as coisas, debaixo de um propósito. E a gente gasta o nosso tempo em coisas que não têm propósito. Deveríamos gastar as nossas energias com aquilo que, de fato, vai trazer um benefício. Uma coroa que a corrupção terrena não nos pode arrancar. Um lugar onde a traça e a ferrugem, elas não corroem. E é por isso que a gente precisa priorizar. A gente precisa, de uma vez por todas, entender que o evangelho que nos alcançou, cujo Deus tenha nos salvado, deve exigir de nós, todas as manhãs, toda a nossa energia. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, o que nós pensamos, o que cremos, diz respeito a um Deus que nos salvou. Sabe, Paulo ele vai dizer no capítulo 12 aos Romanos, ele diz, olha, eu apelo a vocês, pelas misericórdias de Cristo, que se apresentem como sacrifício vivo, santo e agradável. Sabe, se você precisa hoje de uma motivação, assim como esse povo, se entregar para fazer o que tem que ser feito, as misericórdias do Senhor, são talvez a grande motivação que você tem. Paulo está dizendo assim, ó, eu não apelo a um pequeno grupo, que é muito importante. Eu não estou apelando à imagem de uma igreja. Eu não estou apelando, sabe, a foto que eu vou postar de você no Instagram. Eu estou apelando às misericórdias divinas. Ou seja, Paulo está tentando nos lembrar da vida que nós levávamos e da vida que nós temos agora. Paulo está dizendo o seguinte, olha, que quem deixa de fazer o que tem que ser feito é porque esqueceu de onde Deus o tirou. Você não conheceu o Gabriel há 4 anos atrás, irmão. O Gabriel não era tão bonito assim, não. Não estava noivo, não era tão inteligente dessa forma, mas olha o que Deus faz, como diz lá no Instagram, né? Olha o que Deus faz na vida do crente. Eu era só um irmão, aleluia. Irmão, eu estou casado, eu estou numa igreja abençoada, Deus tem maravilhas. Para que momento a gente a realidade e passou a pensar que aquilo é em razão da obra do nosso trabalho? Quanto mais eu entendo por o Senhor, isso não pode acontecer, mas eu mergulho
Lucas é algo que é gravado em nosso coração. Ou melhor, o próprio Jesus vai dizer: pois sem mim nada nós podemos fazer. Podemos fazer sem Jesus. Nós não podemos fazer nada. Eu lembro que a gente quando foi casar, a gente estava preparando as coisas para isso aqui. E a Paloma me dizia assim: meu bem, a gente precisa pagar tal coisa no dia 10. Eu, como homem sábio, né? Eu não me preocupo com nada, só com tudo. Eu para ela: fique tranquila, 10 a gente vai pagar. Era assim. Ela dizia: meu bem, amanhã a gente tem que pagar aquela conta. Meu bem, pagar dia 10, por que quer pagar dia 9, né? Que ansiedade para pagar a conta é essa? Mas, irmão, em 6 meses de preparação de casamento, nós não atrasamos uma conta sequer. Uma conta sequer, nada. Deus foi gerando no nosso coração ideias, sabe? Nos fazendo provocar alguns milagres. E esses milagres foram acontecendo em detrimento da nossa entrega, da nossa vida, em favor daquilo que era de Deus. Por quê? Porque quando a gente entrega algo para Deus, Ele nunca nos deixa na mão. Você precisa priorizar a casa. Eu me lembro de um menino, não sei se você conhece. Esse menino sai de casa com 5 pães e 2 peixinhos. E ele entrega para Jesus, o único capaz de multiplicar. E o texto vai dizer que no final, os discípulos estão recolhendo aquilo que era só um potinho. Agora é transformado em 12 cestos. A realidade é que existem coisas simples. E quando entregue nas mãos daquele que pode, são transformadas em realidades extraordinárias. Sabe, antes de eu partir no penúltimo momento dessa mensagem, eu quero te apresentar uma irmã, a irmã Rosa. Irmão, a irmã Rosa achava que a igreja wesleyana era porque o casal Wesley e Ana tinham fundado a igreja. E ela não sabia escrever wesleyana. Foi a minha primeira igreja, minha primeira experiência pastoreando. Eu me lembro que um dia a irmã Rosa, numa das pregações, ela disse: pastor, eu gostaria de estar na igreja. Eu disse: irmã, faz o que a senhora quer. É porque naquela época ninguém queria fazer muita coisa. Então eu falei: faz alguma coisa. Ela falou: pastor, olha, então eu sei fazer crochê. Eu não sei se é crochê. Duas. Traduz como quiser aí, né? Eu me lembro que a irmã Rosa quis dar aula de crochê na igreja. Eu falei: irmã Rosa, amém, né? Vai lá fazer. Eu me lembro que uma vez, por acaso, era toda terça e quinta, da 1 às 5 da tarde, irmão. Eu falei: meu Deus, quem que quer aprender crochê? Da 1 às 5. Eu lembro que a igreja era mais ou menos... E, por alguma razão, eu me senti impelido a ir no curso da irmã Rosa. E quando eu cheguei, eu fiquei muito frustrado, primeiro porque a irmã Rosa estava sentada aqui, degrau aqui, e ela ficou a tarde toda fazendo crochê, e ela não deu aula de crochê. Eu falei: mas não era aula, ela estava fazendo crochê, e as pessoas viam ela fazendo crochê. E acredite se quiser, aquela igreja estava lotada. Mulheres, homens, jovens, de pessoas querendo aprender a fazer crochê. Eu saí dali frustrado, porque eu falei: meu Deus do céu, eu sou o pior pastor do mundo. Eu gasto a vida estudando, treinando, e escrevendo a mensagem, e copiando o Hernandes Dias Lopes algumas coisas, né? Quem nunca, né? E pegando isso aqui. De repente a irmã Rosa, com uma cordinha, ela enche aqui no céu. A partir de hoje não tem mais. Oração das crianças, palavra de oferta. Foi assim, óbvio. Mas aquilo me ensinou, irmão, porque existem muitas pessoas como a irmã Rosa. Existem muitas pessoas como aquele menino que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas eles acham que aquilo é pouco. Então negligenciam o chamado. Acabam priorizando a sua casa, como nesse texto. Então não vivem a bênção de experimentar a multiplicação. Não vivem o cumprimento da promessa. Sabe, é interessante que a gente sempre cai na tentação de pedir que Deus nos livre dos problemas que a gente enfrenta, sim ou não? Mas eu me lembro de Jeremias, no capítulo 12, verso 6. Ele está sofrendo, passando por dificuldades. Ele está quase sucumbindo à pressão dos dilemas. Ele diz: olha, eu não aguento. Deus diz para ele: olha, se correr com os homens, o deixa cansado.
como poderá competir com os cavalos? A grande realidade é que essa resposta do Senhor a Jeremias nos ensina que coisas simples, talvez, como ensinar alguém a fazer um pão, como priorizar a casa do Senhor, vindo um pouquinho mais cedo, abrindo a nossa casa a um pequeno grupo, servindo de alguma forma, pode gerar em nosso meio uma grande revolução. Deixa eu falar uma coisa que talvez você não acredite, mas Deus vai iluminar o seu coração. Existem coisas simples guardadas no seu coração que podem fazer dessa igreja talvez a maior igreja da cidade. Não são as grandes conferências, irmãos. Não é o famoso que a gente vai trazer, a sua casa que você abre. Sabe, não são os grandes eventos, mas é uma quinta-feira à noite, ou terça, eu não sei, que você abre a sua casa por um período de 1 hora. Pode transformar a realidade de uma igreja. Agora a gente, pela tentação de querer fazer coisas extraordinárias, sofremos não experimentar a promessa que deveria ser o resultado de uma semente, de uma atitude simples. E a gente vai dizer o seguinte: olha, você priorizar as coisas do Senhor. Não gaste o seu tempo com coisas que não existem, que não vão te trazer um benefício eterno, irmão. O salmista vai dizer no Salmo 91, ensina-nos a perceber como a vida é breve para que vivamos. Jó também vai dizer que os dias dos homens são contados. Agora, de que maneira nós nos apresentaremos diante de Deus no dia do Senhor? Essa é uma realidade que eu preciso te lembrar. Jesus está voltando. Nós vamos nos apresentar diante dele. Agora, será que todo o nosso momento e todas as oportunidades serão desperdiçadas? Deixa eu falar uma coisa: existe alguém no seu prédio, na sua rua, na sua escola, no seu trabalho que precisa de uma palavra. Para você pode ser muito simples, mas é suficientemente capaz de transformar aquela. Sabe, eu e a Paloma estamos vivendo um tempo extraordinário. Sempre oro ao Senhor para que me dê chances de ganhar algumas pessoas, porque é isso que nós falamos aqui em cima. No último domingo, no culto de batismo e recepção, nós recebemos a segunda família do meu condomínio. Nós estávamos muito felizes, irmão, porque para um sulista dar bom dia para o vizinho é um parto, irmão. Para um sulista olhar para o outro e falar assim, tudo bem, é uma dificuldade. Eu fiquei 7 meses orando, ainda mais que eu estava sozinho. Deus, me dá uma chance, me dá uma oportunidade. Eu lembro que uma vez eu parei na minha vaga, e tinha um homem estacionado, uma placa Paulo. Eu bati e falei, amigo, tudo bem? Eu falei, você é de São Paulo? Ele, não, esse carro eu peguei de um meu, mas eu conheço muito São Paulo. Eu falei, sério, eu conheço? Eu cresci em São Paulo, não era ninguém. Deus me transformou em São Paulo, né? Isso tudo lá, falei da vida, falei das coisas. Falei, cara, eu tô aqui há 8 meses. 4 calças, 5 camisas, não tenho nada aqui. Minha mudança ficou toda em São Paulo por causa da urgência da minha mudança. Conhece alguém que possa trazer minha mudança de lá? Ele falou, cara, eu tô indo para lá semana que vem. Eu falei, você traz a minha mudança? Ele não trouxe. Mas aquilo foi um ponto de contato. A gente conversou, eu percebi um violão, falei, você toca? Eu toco, falei, cara, você tem uma coisa, é violão. Eu toco também, tá, irmão? Não é Miguel, não. A gente bateu um papo. Quando foi um dia, a gente bateu outro papo. E a gente conversou, de repente. Lá ele teve a surpresa, a boa. Eu sou pastor, mas até então era um amigo. Outro dia ele levou a esposa, levou os filhos. A Paloma chegou, tinha um casal de jovens lá que eu queria muito falar com eles, mas só havia a menina logo pra cá. E no instante que ela chegou, eu falei, essa é a deixa. Eu nunca tinha dado oi pra menina. No dia que a Paloma chegou, eu falei, oi vizinha, tudo bem? Foi batendo papo, foi saindo. Quando foi um domingo desses, a gente saindo, a Paloma não demora muito pra sair, né? Você imagina que a gente tá com as coisas na vaga para sair, de repente ela corre na janela e fala, vizinho, eu vi que hoje vai ter culto lá. Começa em meia hora. Ela foi da igreja, quer ficar com a gente. A mulher é a maior pregadora de criança da cidade. Sabe, a mulher tá para lá e para cá. Ela até comentou que está em Maringá ministrando uma conferência. É tudo que eu precisava. Start Kids vai explodir agora, né?
ela ouviu. Eu não fiz algo extraordinário. Eu não fiz, sabe, algo que... eu vou fazer um bolo de fubá, até porque se eu fizesse o bolo para ela, não estaria... Mas eu dei bom dia para ela. Existem realidades que vão se transformar em realidades extraordinárias quando a gente priorizar a causa do Senhor. Assim como esse povo, nós não devemos viver em nossas casas luxuosas, satisfeitas na nossa maneira de viver, enquanto as coisas do Senhor estão em ruína. Por último, nós observamos que o texto ele nos indica o que fazer. Não faz sentido olhar para nós, descobrir a nossa vida, pensar naquilo que a gente deve fazer se a gente não receber de Deus uma instrução. O texto vai dizer o seguinte, no verso 8 agora: subam as colinas, tragam madeira, reconstruam a minha casa, e então eu me alegrarei nela, serei honrado, diz o Senhor. Esse é o último passo. A gente precisa sair daqui e descobrir o que Deus espera de nós. Que tipo de monte Ele deseja que a gente suba. Que tipo de madeira, que tipo de pedra, que tipo de obra é aquela que Ele espera de nós. É interessante que nós oramos a vida inteira para que Deus nos tirasse do cativeiro, levasse para Jerusalém. Nós também precisamos entender que agora a responsabilidade de reconstruir é nossa. Quantas coisas você orou? Quantos sonhos você planejou? Quantas realidades o Senhor garantiu que aconteceriam? A realidade é que não é o fim, irmão. Deus te salvou é porque existe algo que Ele deseja fazer em você. Esse texto vai nos ensinar também que o resultado desse planejamento, que é de nós priorizar a casa do Senhor e fazer o que deve ser feito, é um resultado extraordinário. Deus diz que existe uma glória maior do que uma glória num templo que supera qualquer outra glória. Se você olhar para a história, perceber que em caráter estrutural, o primeiro é muito superior. Mas muito mais do que aquilo que aparece, nós precisamos orar por aquilo que está escondido. Muito mais do que aquilo que vislumbra os olhos, nós precisamos criar raízes profundas. Esse segundo templo, essa segunda casa, ela não vislumbrava os olhos, mas ela tinha uma glória que superava qualquer outra glória. A realidade é que é isso que Deus tem para nós, algo que supera qualquer expectativa criada em nossos corações. Se você olhar para o texto do capítulo 58 de Isaías, você vai perceber isso. Isaías começa citando coisas extraordinárias. Ele diz: olha, eu sou Deus que abriu o mar para vocês passarem. Eu sou Deus que fez com que os cavaleiros de Faraó morressem afogados enquanto meu povo passasse as pés secos. Eu sou Deus que enviou Jesus, eu sou Deus que enviou o pão no deserto. Ele começa a citar coisas extraordinárias. Mas ele conclui essa citação dizendo: mas isso não é nada comparado ao que eu vou fazer. Mais do que isso, ele diz: olha, vejam o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo algo novo. Então o que eu quero aqui com essa mensagem não é eu fazer com que você esqueça de tudo que Deus fez nessa igreja. Talvez o passado tenha sido ruína. Talvez o passado tenha sido extraordinário, mas o que importa é que o Deus que vive, habita, se move entre nós, Ele está planejando coisas extraordinárias que vão superar tudo aquilo que nós já experimentamos. E é por isso que nós precisamos pensar dessa forma. Precisamos priorizar a casa. Nós precisamos olhar para dentro de nós e falar: o que o Senhor deseja? Talvez você, irmão, é um caseiro. Talvez você tenha, irmão, um curso que você pode ensinar. Talvez é uma carona que você dá. Talvez é um bom dia que você nunca deu. Mas a realidade é que todos nós, mínimo 5 mães e 2. É por isso que nós precisamos pensar isso. A glória da segunda casa, com certeza, diz o Senhor, é maior do que a da primeira. Você crê nisso? Eu queria orar com você nessa noite. Você pode se colocar de pé? Se você puder fechar os seus olhos, falar com Deus. Não sei de que tipo de maneira você está vivendo, não sei os seus comportamentos. Talvez você precise recomeçar nessa noite. Fale com Deus, vamos orar. Pai, nessa noite eu quero
suplicar ao Senhor que, através do teu Espírito, nos ajude a perceber que muito mais do que aquilo que nós estamos planejando, muito mais do que os nossos sonhos, mais do que qualquer realidade que o nosso coração pode conceber, nós queremos viver os seus sonhos. Eu oro, Senhor, para que nesse dia tão especial, num dia de celebração, num dia em que o nosso coração está quebrantado a missões, que o Senhor nos envia a essa cidade, que o Senhor nos envia a ganhar as pessoas, que o Senhor nos envia ao nosso trabalho, à faculdade, aos nossos vizinhos, e que assim como nesse texto, o Senhor venha nos inspirar a viver uma realidade, Senhor, de autoconhecimento, uma realidade que vai nos fazer perceber com honestidade de que tipo de forma nós deveríamos estar vivendo, que o Senhor nos converta à sua vontade, que o Senhor nos ajude a perceber o que o Senhor espera de nós, e que o Senhor nos ajude a subir ao monte, trazer madeira e realizar a vontade do Senhor para a nossa vida. Eu quero orar no nome de Jesus para que o Senhor levante missionários nessa noite, homens e mulheres disponíveis para fazer a sua vontade. É só Deus, essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Diz que não. Tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Aleluia. Deus tem algo maravilhoso para fazer na tua história, na tua vida, meu irmão. Venha em meu favor. Sim, Deus. E cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Aleluia. Deus impossível. Sabe, querido, Deus tem planos maravilhosos a nosso respeito. A palavra de Deus afirma que os pensamentos, os planos do Senhor a meu e a seu respeito não são pensamentos de mal, não. São pensamentos de paz, são pensamentos de bênção. E o Senhor, Ele tem contado comigo, Ele tem contado com você. Ele tem te desafiado nesta noite, através dessa palavra maravilhosa, a fazer, quem sabe, um pouco mais para Jesus. Quem sabe, a fazer algo que você tem sentido no seu coração já há um tempo. Quem sabe você tem sido incomodado pelo Espírito Santo a tomar uma decisão e também fazer algo por Jesus. A abrir, quem sabe, a sua casa para receber um pequeno grupo. Como foi ministrado aqui, existem coisas que você pode fazer que estão ao seu alcance. E que Jesus tem contado com você. Ele tem esperado uma posição, uma decisão sua. Ele tem esperado você se posicionar, se colocar naquele lugar, aleluia, naquele lugar especial, para que a obra que Ele tem para realizar na sua vida possa acontecer. O primeiro passo é você quem dá, querido. O primeiro passo é seu, é um passo de fé que vai provocar uma reação do Senhor na sua vida. E vai mudar a tua história, vai mudar a tua casa, vai mudar a tua família, porque quando o Senhor começa uma obra, aleluia, ninguém pode parar, aleluia. Que você possa olhar para a sua história, olhar para a sua vida e entender este tempo de Deus, entender esse momento que Ele tem te chamado, para que você possa se posicionar e realizar a obra que Ele tem confiado nas tuas mãos. Esta igreja, querido, este bairro, essa cidade precisa de você. Precisa daquilo que você sabe fazer. Enquanto o pastor
ministrava, eu me lembrei do Meu Doce Jesus. Projeto tão simples. A irmã Vanessa disse: pastor, eu sei ensinar as pessoas a confeitar bolo, fazer docinho. E Jesus colocou no meu coração um desejo de ensinar isso para as pessoas. 20 pessoas estavam aqui na formatura, recebendo o diploma, ouvindo a palavra, se rendendo ao Senhor. Há algo, querido, que você pode fazer para mudar a realidade da nossa nação, para mudar a realidade do nosso povo, e Deus conta com você. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Se assente apenas por um instante, estamos encerrando. Eu quero pedir a você que esta semana possa fazer um clamor especial. Quem estava aqui domingo passado? Levanta a mão. Domingo passado eu falei aqui sobre... Foi domingo ou quarta que eu falei aqui? Foi domingo, não foi? Sobre o terreno? Quarta eu não estava. Foi domingo. Domingo eu falei aqui sobre a possibilidade, né, de nós, quem sabe, alugarmos o outro terreno aqui que dá de fundos para o nosso estacionamento. E eu falei com você, eu profetizei aqui, eu falei: irmãos, orem porque o Senhor pode nos dar aquele lugar. Falei ou não falei? E aí esta semana estava lá no retiro, quem me liga, irmãos? O dono do terreno, seu Walter, me ligou. Falou: pastor, nós conseguimos rescindir o contrato com a pessoa que estava lá. E a primeira pessoa que eu pensei foi no Senhor, porque a prioridade é da igreja. E é bom, né, irmão, assim? Glória a Deus. E é bom quando ele liga, né, irmão? Porque aí a gente já pode: não, o senhor ligou, o interesse é seu. Dá aquela pechinchada, né? Aquela negociada boa. Então ore essa semana, porque eu preciso sentar com ele para a gente negociar. Mas eu já estou vendo, irmãos, é nosso, tá bom? O Wesley, eu sinto muito, aquele muro que você fez, nós vamos ter que derrubar. Porque nós vamos emendar isso aqui. E em nome de Jesus vai ser uma grande obra para a glória de Deus. Queridos, que quarta-feira, nossa quarta do propósito, estará conosco nosso superintendente estatal, o pastor Jedson, ministrando a palavra do Senhor às 19h45, tá bom? Então você que está no propósito aí dessa quarta-feira, vem, porque Deus tem uma bênção para você. Quinta-feira o nosso GECEL, e aí uma novidade, não esta semana, eu pedi para colocar esse cartaz, porque eu já quero avisar que não esta quinta, mas na outra, eu acho que é dia 21, dia 21 nós começamos um novo grupo lá no Vale Cantado, o grupo Betel, amém? GECEL, Betel lá no Vale Cantado, na casa do irmão Elber e da irmã Vanessa. É isso, batera? Glória a Deus, amém? E já tem aí, eu acho que 6 pessoas já que vão frequentar lá, vão ajudar e vão fazer isso crescer para a glória de Deus, tá bom? Então, quinta-feira o nosso GECEL, os pequenos grupos nas casas. Sexta-feira agora, olha que coisa maravilhosa, irmãos, tem churrasco dos homens, apenas R$25 por pessoa, às 19h30 aqui na igreja. Você vai, além de ser abençoado, não é aquele churrasco, né, bispo, aquela costela, né, mas vai ter. Eu falei com o Wesley que nós vamos inaugurar o terreno novo lá com aquela costela, tá bom? O senhor já está convidado, vocês já estão convidados, tá bom? Mas sexta-feira agora é churrasco, mentoria, palavra com o pastor. Apenas os homens, tá, irmãs? Desculpa aí, tá? Mas dessa vez é só os homens. Mas vai ser bênção, tá joia? Então procura o presbítero Moisés, tá bom? Dá o seu nome lá, presbítero Moisés, que a gente precisa preparar esse churrasco aí abençoado em nome de Jesus. Meu bispo, irmã Tânia, por favor. Eu sei que o bispo falou assim: não, pastor, não se preocupa não, mas para nós é um prazer poder ouvir vocês, poder receber vocês nesta noite. Ontem foi aniversário do bispo, irmãos. Amém? Vamos cantar parabéns? Vamos? Olha só,
Mais uma vez aniversário, viu? Que gostoso. Queridos, é muito bom estar com vocês aqui novamente. E pastor, eu fico feliz todas as vezes que eu venho aqui, porque é como se fosse realmente uma mulher grávida, porque cada hora tem uma novidade, cada hora é uma surpresa boa, cada hora tem uma coisa boa e bonita aqui nesse templo. E nós louvamos a Deus por isso, por ver como Deus tem cuidado de vocês, como Deus tem cuidado da igreja e como Deus também se importa com a nossa vizinhança. Não é isso? Porque se nós estamos aqui, é porque Deus tem algo especial com essa rua, com esse bairro e com essa cidade, né? E nós estamos aqui para fazer, vocês estão aqui. Eu digo nós porque eu também me incluo, também me sinto parte dessa igreja. Então, para fazer esse excelente trabalho. Como o pastor disse, nós viemos agora de um retiro, nós estamos juntos, né, Gabi, desde quarta-feira. Na realidade, nós já estamos há mais de meses conversando sobre isso, mas juntinhos mesmo, bem pertinhos, desde quarta-feira. E aconteceu esse evento lá no acampamento, que foi um retiro de clérigos. E à noite também, eu não sei se alguns tiveram aqui a oportunidade de participar. E a bênção que foi. Mas, queridos, eu quero especialmente agradecer a cada um de vocês por cederem os pastores de vocês para esse trabalho. Tanto o pastor Eliel, quanto a Gabi e quanto as crianças também, né, que também trabalharam lá, né, Estherzinha nos ajudando, até o Estevão nos ajudou lá quietinho, dormindo, né, e muito obrigado. Eu sei que foi um tempo em que eles tiveram que dividir com vocês e com a gente. E eu só tenho a agradecer a vocês o carinho com que vocês têm cuidado dos nossos pastores. Muito obrigado. Muito obrigado, porque a gente fica tranquilo sabendo que eles estão em boas mãos. E o pastor e a Gabi, mais uma vez, muito obrigada mesmo pelo carinho e dedicação de vocês. Amém? Hoje ela empolgou. Ela já falou meu agradecimento a vocês por esse carinho com eles. É uma coisa que eu não entendi, que o Eliel só me chamou para o churrasco da costela, que ainda vai ter, não me chamou para esse de sexta. Tem alguma coisa aí que, tem uma treta aí que... para com essa palhaçada, hein? O que me trai está comigo à mesa aqui, ó. Mas fico feliz de vocês pensarem no Brasil. Feliz mesmo. Quando a gente olha a nação brasileira, e quem viu o desfile agora de 7 de setembro, imagens tão vazias da nação, as ruas vazias, isso traz algo ruim para nós. Mas eu queria dizer aqui, como crente que sou, de que a gente não deve pensar que as coisas se perderam. Eu ainda continuo crendo num Deus que prometeu que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu para a sua herança. O Salmo 33, 12. Por que eu creio nisso? Porque é nos pequenos detalhes, como se foi falado aqui hoje na pregação, assim que Deus age, assim como o fermento que vai trabalhando na massa. A gente coloca um pouquinho de fermento. E o que acontece com toda a massa? A gente não vê o trabalho dela, mas ela vai fazendo. Deus está fazendo algo com a nossa nação que a gente talvez não esteja percebendo. Talvez a gente gostaria que isso tivesse acontecido por Brasília. Eu acho que os bons entendedores entenderão. Nós gostaríamos que tivesse começado por Brasília, mas o nosso Deus tem um jeito próprio de agir. O pentecostalismo no Brasil não surgiu por Brasília. O movimento pentecostal do Brasil não surgiu por São Paulo e nem muito menos pelo Rio de Janeiro, que era a capital na época. O movimento pentecostal do Brasil surgiu em Belém do Pará, gente. Quem poderia dizer que Belém do Pará ia ter movimento pentecostal? Foi de lá que começou.
A igreja metodista, que nós somos frutos, é a nossa igreja mãe, ela não começou o evangelismo dela por São Paulo, Rio de Janeiro, não. Começou em Piracicaba. Depois, Juiz de Fora, que nem dentro tem que chamar de fora. Daí tem a igreja metodista, wesleyana, metodista unida, nazareno, tudo isso é ramo metodista. Começou em cidade pequena. E a igreja metodista wesleyana? Com mais de 120 mil membros hoje. Sabe aonde começou, gente? Numa cidadezinha pequena chamada Nova Friburgo. Numa reunião, num colégio, em cima de uma ponte que tinha um riachozinho embaixo, gente. Eram 5 pastores. E hoje nós estamos em vários continentes, só não estamos na Oceania ainda. Se alguém quiser ser pastor missionário em Nova Zelândia, Austrália, se apresente. Levante o seu recurso também, tá, abençoado? Mas olha que curiosidade. Começou numa cidadezinha, numa reuniãozinha da ponte. Então eu creio, irmãos, que feliz é a sua casa. Porque é dali que Deus vai começar. Deus está fazendo através da sua casa, do bairro. Daqui a pouquinho a gente vai vendo. Quando a gente vê, o Evangelho já influenciou o Evangelho. Eu acredito no Deus que está se movendo sobre o Brasil. Quantos creem nisso aqui, irmãos? Eu acredito. Fala para o irmão que está do seu lado, aí uns 2 ou 3 irmãos. Eu acredito no Deus que está se movendo sobre o Brasil. Oh, aleluia. Quantos creem nisso? Pode aplaudir a Deus nessa noite, glorificá-lo, honrá-lo. Oh, não menospreze os pequenos começos. Não menospreze as pequenas ações. Que Deus abençoe vocês. Amém. Fica aqui, meu bispo. Daqui a pouco está orando, impetrando a bênção apostólica. Gi, também está ali, a Gisele, filha do casal. Deus abençoe. Uma querida ovelha nossa, que nós amamos muito, né, Gi? Longas datas, né? Me traiu, né, bispo? Mas depois a gente conversa, né? Eu falei com ela, o problema de você ir lá na igreja hoje, Gi, é que eu posso não te liberar mais. Amém? Se coloque de pé, querido. Pastor Andrei, Paloma, Deus abençoe. Obrigado por essa palavra inspiradora, abençoada. Quero convidar o pastor Ageu. Pastor Ageu, por favor, querido, esteja orando, encerrando este culto ao Senhor. Logo depois, nosso bispo estará impetrando a bênção apostólica. Amém? Pai, graças te damos por esta noite. Graças te damos, a Deus, pela tua multiforme ação. Te louvamos, a Deus, porque mais uma vez pudemos experimentar do teu derramar, da tua misericórdia e da tua bondade. Que mais uma vez tenhamos uma semana abençoada. E que as nossas bênçãos, Senhor, que estão no reino do Espírito, sejam destravadas nesta semana. E que se materializem pelo poder do nome de Jesus Cristo. Assim nós oramos como igreja, em nome daquele que vive, reina eternamente, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai eterno, que a graça maravilhosa de nosso Senhor Jesus e que a doce presença do Santo Espírito de Deus esteja com você e com toda a tua família, desde agora e para todo sempre. Amém, amém, amém.